Ok. Só que quando você faz esse tipo de depósito, o que pode acontecer? Então, alguns problemas podem acontecer que você tem que estar atento. Você tem que reparar, olhar para evitar que esses problemas aconteçam. Esses problemas podem ser problemas que nós chamamos de intercorrências ou reações normais de uma injeção. Então, nós temos que diferenciar o que são realmente as intercorrências. Quando eu falo em intercorrência, eu estou falando o quê? Em coisas que eu não espero, que eu vou gerar um prejuízo muito intenso para o meu paciente, decorrente de erros da técnica. Então, por exemplo, uma necrose é uma intercorrência. Eu não quero ela de hipótese nenhuma. Eu não quero nunca que aconteça uma necrose. Já um hematoma, ele pode acontecer mesmo eu tomando todos os cuidados. Mesmo eu tendo uma técnica segura, mesmo eu tendo uma ação bem adequada no preparo, na manipulação e na aplicação, eu posso ter um hematoma. Então, o hematoma, ele não é uma intercorrência. Ele é uma ocorrência que acontece em algumas situações que você pode e deve minimizar a realização dela. Então, você tem condições de minimizar que ela apareça. Mas se ela aparecer, ela vai gerar um dano muito mais estético, minimamente, vamos dizer, não vou dizer grave, porque é muito relativo, tá? Mas um desconforto para o seu paciente. Nada que sozinho, sem fazer nada, em 15 dias não resolva. Já uma necrose, aí você não tem como deixar, falar assim, não, eu vou deixar lá, assim, deixa a necrose ali tranquila. O que vai acontecer? Eu aumento o risco do meu paciente de ir a óbito. Nossa, Gilmar, se por uma necrose? Sim, por uma simples necrose pode o quê? Infeccionar, dar uma sepsemia e esse paciente pode ir a óbito. Então nós temos que tomar cuidado quando nós falamos em intercorrências e quando nós falamos em problemas que nós conseguimos o quê? Evitar. Conseguimos o quê? Minimizar o desgaste com o paciente. Combinado, então? Então, primeira coisa que nós precisamos entender é essa diferença, é essa separação de atividades. Assim, deixa eu ver. Assim ele fica o quê? Assim ele fica muito mais fácil para você trabalhar. Então, você tendo essa diferença, você vai começar a entender mais. Muitas vezes eu vejo pacientes ali colocando fotos em redes sociais e aí fala assim, meu Deus, olha só, uma intercorrência. E na realidade foi um simples e mero quê? Hematoma, um descuido do profissional. Então, quando a gente pensa isso, nós temos que lembrar o que são alguns problemas. Por exemplo, hematoma. Hematoma, ele é um problema sério? Sim, ele é um problema sério, só que é um problema que eu consigo o quê? Eu consigo minimizar a aparência, minimizar que ele apareça durante a minha aplicação. Como que eu consigo fazer isso? Da onde que vem o hematoma? O hematoma é quando eu transfixo a minha pele, eu passo por uma veia ou artéria e faço o que? A passagem da agulha sobre ela. Eu corto essa veia ou artéria, eu faço um buraco na veia e artéria. Ah, Gilmárcio, mas eu aspirei e não veio sangue. Tudo bem, não vai vir sangue. Às vezes você transfixou ela, passou no meio dela, ela está obstruída. Você aspira, aqui na ponta não tem sangue. Só que a hora que você retira a agulha, formou o quê? 2 buracos. E aí começa o quê? Extravasar sangue para o tecido subcutâneo. Quando ocorre esse extravasamento de sangue, o sangue que está ali agora, as hemácias,
começam a ser o quê? Degradadas. As hemácias não são vermelhas? O grupo M vira uma carboxihemoglobina. Esse grupo M, agora essa carboxihemoglobina, ela começa a ser metabolizada e transformada em aminoácidos novamente. Quando acontece isso, essa carboxihemoglobina, ela tem coloração arroxeada, escura. Então, ela vai deixar aquela região do tecido onde ficou a presença do sangue, tá? Aquele sangue que está ali agora no tecido, ela vai fazer o quê? Ele vai ficar mais escuro aquele tecido. Então, ele vai começar a ter o quê? Essa coloração aqui, ó. Essa coloração mais escura é quando você tem o hematoma inicial. Tá tudo roxo. É o famoso roxo. Como que você evita o hematoma? Quando você sabe que você entrou com uma agulha, a chance de você transfixar um vaso, eu falo que é sempre assim, de 60% a 70%. Se é de 60% a 70%, o que você tem que fazer? Apertar. Você tem que comprimir bem o local. Então, aperta bem o local onde você fez a entrada da agulha, pressiona por 30 segundos, coagulação intrínseca, depois tira. Nossa, Gil, continua saindo sangue. Ok. Pressiona de novo 3 minutos, coagulação extrínseca. Então aí você vai conseguir o quê? Durante 3 minutos você fica pressionando. E pressionando forte, pessoal. Não é, e é assim, ó. Segura com o dedo e deixa lá. Não fica põe e tira, põe e tira, põe e tira. Não. Deixa o dedo lá pressionando bem com força, tá? Para quê? Formar o quê? Ele vai tampar o buraco. Você vai pressionar para literalmente tampar o buraco e fazer com que ocorra o processo de coagulação naquela região. Então ele vai fazer o fechamento daquele buraco, tá? Daquela região aberta, e não vai ter o extravasamento de sangue. Então você precisa segurar de 30 segundos a 3 minutos aquela região para que não tenha o extravasamento de sangue. Se não ocorre o extravasamento de sangue, ele não vai ficar o quê? Com esse hematoma. Ele não vai ficar aqui. Toda essa região aqui, ó, foi sangue que saiu na região da perna dessa pessoa. Aqui já está acontecendo o quê? O processo de retorno, de reparo desse hematoma. O que é o processo de reparo do hematoma? É quando você pega as carboximoglobinas e começa o que? A picotar ela. Ela começa a ser quebrada. Ela é uma proteína, ela vai ser quebrada, então vai liberar os grupos de aminoácidos livres e esses aminoácidos são o quê? Novamente absorvidos, voltam para a corrente sanguínea ou para o tecido para ser transformado em novas proteínas ou metabolizado. Então, conforme vai diminuindo a quantidade de hemoglobina ou carboxihemoglobina que está presente naquele tecido, vai clareando o tecido e conforme clareia o tecido, ele vai ficando nessa tonalidade, ó. Então começa com roxo, um roxo escuro, depois vai ficando avermelhado, alaranjado, até ficar amarelo claro. Quando está amarelinho claro assim, ó, já tem pouca hemoglobina ali naquela região, já está terminando. O que você pode usar para acelerar o processo? Quem é farmacêutico, quem é biomédico, enfermeiro aqui, vai recordar que quando a gente colhe o sangue com soro, para obter o soro, o que você faz? Você colhe o sangue, deixa aquele sangue coagular. Ele coagula, vira aquela tirinha de coágulo. Ok, tem a retração do coágulo. O que vai acontecer depois se eu esquentar esse sangue que foi coagulado? Quando você pega esse sangue coagulado, joga ele no banho, coloca ele no banho-maria a 37 graus, 38 graus, o que vai acontecer? Ele vai o quê? Ele vai começar a retrair o coágulo. Esse coágulo vai dissolver. Se ele vai dissolver, o que está acontecendo? Eu estou dissolvendo essa hemoglobina.
Por que eu estou dissolvendo? Ela é uma proteína. Eu vou desnaturar ela. Se eu desnaturo ela com aquecimento a 38, 39 graus, já pensaram o que pode fazer? Compressas quentes no local. Se você fizer uma compressa quente por 5 minutinhos, 10 minutos, na região onde está o hematoma, você vai estimular, você vai acelerar o processo de metabolização da sua hemoglobina. Melhorando o quê? Melhorando o tempo que ele vai ser reabsorvido. Então você clareia mais rápido. Então é importante que você faça o quê? 3 compressas quentes por dia, em média 10 minutinhos por dia. Você vai ver que em 2 a 3 dias você já vai ter o quê? Você vai ter a melhora desse hematoma. Já vai estar bem claro, com no máximo aí 4 dias você já resolveu esse problema. Ah, Gil, mas eu não quero fazer compressa de água quente. Tem alguma coisa? Tem. Mucopolissacarídeo, polissulfato de mucopolissacarídeo. 5 miligramas por grama. Você vai fazer o quê? O famoso iridoide. Você vai passar na região. Ele vai em torno de 10 a 12 dias. Ele vai passar 3 vezes ao dia também. E você vai conseguir também que ele vá estimulando a metabolização, vai hidratar a sua pele e vai melhorar também o que? O processo de redução dessa carboxihemoglobina. Gil, e se eu não fizer nada? Em aproximadamente 15 dias esse roxo vai desaparecer. Ele desaparece o roxo e você consegue o quê? Ficar com o paciente bem tranquilo. Então você precisa orientar o paciente que isso pode acontecer. E essas são as condutas que você tem que tomar caso ele tenha o quê? O aparecimento desse hematoma. Importante, mesmo com hematoma, se o paciente tiver hematoma, ele pode ter o quê? Estímulo de coloração de tecido. Então ele pode ter a produção de melanina no tecido. Então, para isso, ele precisa evitar sol e também passar protetor solar na região diariamente. Então ele precisa ter esses cuidados para que evite o que? A formação de manchas em virtude da formação do hematoma. Tá? Então isso é de extrema importância, é você orientar o seu paciente para que ele tenha essas condutas. Tudo bem? Entender essa parte do hematoma? Depois do hematoma, nós temos algumas complicações, aí sim também eu não falo que são ainda intercorrências, mas são complicações que eu preciso estar o quê? Eu preciso estar cuidando, eu preciso estar visualizando para não ter problemas no meu paciente. Qual é essa intercorrência ou essa ocorrência, vamos falar assim? São as hipercromias pós-inflamatórias. O que é hipercromia pós-inflamatória? O próprio nome fala assim, eu gero um processo inflamatório no meu paciente, ele tem a recuperação desse processo inflamatório. Uma das características do processo inflamatório qual que é? Você ter o vermelhidão. Então ele vai ficar o que? Aquela região vermelha. Se ela vai ficar vermelha, o que vai acontecer? Ele vai também estimular o que a gente chama de hipercromia pós-inflamatória. O que é hipercromia? É você ter a formação de melanina no local que está o quê? Inflamado em exagero. A sua pele, como ela ficou mais sensível, ela vai estimular, o melanócito estimula a produção de melanina para que ela fique o que? Ali mais protegida. Para ela ficar mais protegida, você precisa acumular a melanina e essa melanina acumulada ela vai mudar o que? A cor da pele. Você já viu pacientes assim, ó? Pacientes que têm, por exemplo, ela tem cicatriz de acne. Ele tem uma acne, estourou uma acne, ficou aquela acne ativa, com pus, bem vermelha.
Aí ela vai melhorando, ela vai secando, ele não espremeu, ele não fez nada. De repente, ela muda de cor, ela começa a sair do vermelho, diminui o processo inflamatório e entra o quê? Uma mancha. Ela começa a ficar toda pigmentada assim, ó. Começa a ficar pigmentada. Ou a pessoa ficou com hematoma e depois fica pigmentada. Aquela região onde ela machucou começa a ficar manchada. Então ela sempre tem uma inflamação e ao final dessa inflamação ela tem a formação dessas manchas. Esse problema nós chamamos do quê? De hipercromia pós-inflamatória. Ok, meu paciente isso não é decorrente do quê? Da técnica que nós utilizamos. E sim do quê? Do nosso paciente. Tá? É característica natural do nosso paciente, não é da técnica que nós utilizamos. Pode utilizar qualquer técnica nesse paciente que ele vai ter esse tipo de problema. Então, o que nós temos que fazer? Já que eu sei que a hora que eu aplico um produto que gera uma inflamação no meu paciente, ele tem tendência a gerar hipercromia, antes de fazer uma intradermoterapia, eu já começo a fazer o que a gente chama de pré-peeling. Eu já faço o bloqueio dos melanócitos, o bloqueio da tirosinase. Aí eu tenho vários peelings, vários ácidos que eu posso utilizar. Um dos que eu mais gosto de tratamento para hipercromia de pós-inflamatório, para acompanhamento, é o ácido tranexâmico, 4%. Tá? A gente prepara em solução e o paciente passa todas as noites essa solução. Tem também o Eucerin, que é utilizado para esse tratamento pré-manchas, tá? Ou pré-pigmentação. E você evita, o nosso objetivo qual é aqui? É evitar o processo de melanogênese. É evitar que ocorra a formação das manchas. Então eu tenho que fazer isso, eu tenho que começar a trabalhar esse tipo de situação antes da aplicação. Então, antes de aplicar a intradermoterapia, eu tenho que avaliar o meu paciente, observar, por exemplo, você tem cicatriz de acne? Você já fez alguma cirurgia? Você tem alguma cicatriz? Quando você se machuca, como que fica o resultado do seu machucado? Tudo isso vai ser importante para que eu defina se ele tem ou não tendência a uma hipercromia pós-inflamatória. Se ele tiver tendência a essa hipercromia, sabe o que vai acontecer? Eu preciso entrar já antes da intradermo, eu já preciso fazer o preparo dessa pele. Eu já preciso colocar uma solução hidroalcoólica, por exemplo, tá? De ácido tranexâmico a 4%. Uma loção, porque assim eu já consigo prevenir que ele tenha o que? A hipercromia. Então você está vendo que, olha lá, presta atenção, eu estou me precavendo a uma ocorrência, a uma situação que eu sei, porque eu já avaliei você, que é meu paciente, eu já avaliei o meu paciente, eu já avaliei o cliente, que ele tem essa tendência. Então, para que eu vou esperar acontecer? Eu já previno antes. Entenderam qual é a forma de trabalho que vocês vão ter aqui na hipercromia pós-inflamatória? Você vai prevenir a aparência da mancha, da hipercromia. Tá? E isso vai possibilitar com que o seu paciente faça todos os tratamentos. Isso não vale só para a intradermoterapia para gordura localizada, vale para todas as intradermoterapias. Tudo tranquilo? Estão gostando? Estão achando legal? O que vocês estão achando? Vamos lá. Alergia, nossa senhora, alergia é uma coisa que eu vejo assim,
Muitos profissionais falando: nossa, minha paciente está com alergia, me manda foto. A hora que você olha, você fala assim: não, não tem alergia. O que, que é reação alérgica? Vamos lá. Reação alérgica é uma reação do sistema imune, tá? Uma reação do sistema imunológico que está protegendo o seu organismo contra alergenos. Ok. Só vai ter reação alérgica a partir do segundo contato normalmente, tá? Por que normalmente? Porque às vezes a pessoa teve contato e ela não lembra ou ela não sabe com algum produto que possa gerar uma alergia. Por exemplo, nós falamos lá a L-carnitina. A L-carnitina, se a pessoa tem alergia a ovo, tá? Ela pode ter a ovo não, desculpa, ao camarão, ela pode ter alergia também à L-carnitina. Por quê? A L-carnitina é extraída, que a gente usa industrialmente, é extraída de camarões. Então, no processo pode ter resíduos que aquelas pessoas que são altamente alérgicas aos crustáceos vai fazer o quê? Vai ter uma reação alérgica. Então tem que tomar cuidado com isso. Tem que, tem que ter muito cuidado com essa questão da reação alérgica aos pacientes. O que, que nós temos que observar? Reação alérgica não é ficar vermelho. Ai, nossa, eu tô aqui, ó, fiz um procedimento, nossa, tô coçando o meu nariz, tô tossindo, eu tô, ai, fiquei meio vermelho. Sabe quando deu aquele vermelhidão na região só? Ficou aí uns 30 minutinhos, ficou uma bolinha na região e depois desapareceu. Ai, eu tô com alergia. Não, você não está com alergia. Isso é uma reação normal do seu organismo. Lembra que você gerou um processo inflamatório. Se você, na hora que você faz a aplicação, você gerou a inflamação, então ele vai ter um edema, ele vai ter um rubor, que é a vermelhidão, e vai passar logo que acabar essa fase aguda do processo inflamatório. Em média, 30 minutos a 2 horas. Agora, tem pacientes que demoram para sair o edema até 24 horas. Tem pacientes que demoram para sair o rubor, em média, aí até 24, 36 horas. E não é uma reação alérgica. É simplesmente o quê? Uma reação que está acontecendo do processo inflamatório. Agora, quando ele começa a ficar com essa característica aqui, ó, esse aspecto já na pele, que começa a, como se, entre aspas, formasse um caroço, a pele fica extremamente grosseira, áspera. Ela começa a empipocar várias regiões. Aí sim nós estamos diante do quê? De um processo alérgico. Esse processo alérgico a gente tem que tomar cuidado para que ele não se agrave, tá? Que ele não chegue a um choque anafilático. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que observar muito bem na anamnese se o seu paciente tem algum problema ou não. Tá? Tem que conhecer muito bem os ativos, conhecer muito bem o seu paciente para você poder fazer essa avaliação. Por quê? Se o paciente omitir alguma informação ou você não conhecer os ativos que você está utilizando, sabe o que pode acontecer? Um choque anafilático. Sabe onde você vai cuidar disso? Somente em hospital. Você vai ter que levar o hospital para emergência de forma muito rápida para ele não ter o quê? Uma morte por asfixia, por um edema de glote. A glote fecha, então ele fecha essa região aqui da glote e ele não respira mais. Ele morre asfixiado. Então, você pode ter uma reação tanto local quanto sistêmica. Não necessariamente vai ser somente no local. O paciente pode ter essa reação sistêmica também. Tá? Então, é uma característica que tem que tomar cuidado em relação a isso. Então, essa reação ela pode estar assim, só localizada,
tá? Ali onde você fez a aplicação, ela tende a começar com essa reação mais localizada e depois pode espalhar para todo o corpo, tá? Conduta. Você vai trabalhar com antihistamínicos, por exemplo, celestamine, polaramine, loratadina. Eu sou muito fã da loratadina e do celestamine, porque celestamine ele tem um problema muito sério. Eu falo que eu amo ele de paixão, só que tem o que? Ele é um inibidor de receptor H3 e H1 e ele faz assim, ó. Dá um sono, dá uma sonolência. O paciente, eu falo que ele melhorar muito rápido da reação alérgica, contudo, ele dorme. Ele vai dormir, uma preguiça, vai ter uma leseira. Já a loratadina, ela não atua em receptores H1, só em H3. Então ela não dá sonolência. Você vai ter o que? A reação que você deseja de forma muito mais o que? Tranquila, tá? Então ele pode continuar exercendo suas atividades de forma bem prática, bem sossegada e vai conseguir também o que? Vai conseguir combater essa reação alérgica. Importante sempre o paciente ter um contato da sua clínica, um contato seu, tá? Para que ele possa a qualquer momento lhe mandar uma mensagem. Então, assim, Gil, é recomendado eu ter um número de WhatsApp, um número de telefone só para fornecer para os meus pacientes? Sim, é recomendado. Quer seja gerente da sua clínica, quer seja você, quer seja uma pessoa da sua confiança, o seu paciente precisa ter acesso a essa pessoa ou a você de forma rápida, porque se tiver algum problema, alguma intercorrência, você está ali à disposição para resolver essa intercorrência. Então é extremamente importante isso. Eu sempre recomendo para todos os meus alunos para que ele tenha essa característica e esse contato. Outro problema que pode acontecer são as cicatrizes e os queloides. Tá? Então, você pode ter uma cicatrização perfeita ou formar cicatrizes de forma assim complicadas. Quando que vai acontecer esse tipo de cicatrização problemática? Vamos falar assim, uma cicatriz atrófica, por exemplo, aparecer uma cicatriz, ó, que nem essa daqui, ó. Olha essa cicatriz aqui. Feia essa cicatriz, né? Tá hipocrômica, ela tá bem feia a sutura ali. Então, você ter pessoas que têm esse tipo de cicatrização, quando você faz uma injeção intradérmica ou uma injeção por via subcutânea, você está fazendo uma lesão no tecido e esse tecido vai cicatrizar. Quando você tem a cicatrização, ele pode formar o que? Uma cicatriz, tá? Então você tem que evitar pessoas que tenham problemas de cicatrização de realizar a intradermoterapia ou qualquer outro procedimento minimamente invasivo, porque ela pode desenvolver uma cicatriz feia, tá? Então você tem que orientar esse paciente. Gil, e tem como amenizar? O processo de cicatrização ele é muito complicado. Você tem como controlar ele aí com a corticoidoterapia, tá? Você aplica corticoides para regular a cicatrização. Inclusive, quando você tem início de formação de queloides, você usar corticoidoterapia, ele vai ajudar também a diminuir e melhorar o processo da formação do queloide, da cicatriz de queloide. Então, ele tende a ficar uma cicatriz mais linear, mais reta, sem ondulações, e também num aspecto mais interessante. Tá? Então, ajuda bastante esse tratamento. Só que é um tratamento demorado e é um tratamento que você vai fazer um reparo tecidual. Então, tem que controlar esse reparo, porque você tem que lesionar de novo aquela mesma região para que ela tenha uma nova cicatrização. Então, tem alguns cuidados aí importantes que você deve ter dentro das cicatrizes de queloide, tá? Então, cicatrizes e queloides são
intercorrências não dependentes do profissional, mas que o profissional pode o quê? Evitar as intercorrências. Então você está vendo aqui, ó, todas as intercorrências que nós falamos até agora, praticamente o quê? Você consegue minimizar. De que forma? Avaliando bem. O processo de avaliação do seu paciente, o processo de anamnese é fundamental ser perfeito. Porque olha quanto de coisa que nós já vamos evitar, tá? Vamos prevenir se você fizer uma boa avaliação. Se você olhar para o paciente de forma o quê? Ativa. Quando eu falo olhar de forma ativa, não é só escutar o paciente de forma ativa, mas é olhar também. Olha se ele tem uma cicatriz, pergunta para ele, você já fez uma cirurgia? Deixa eu ver a cicatriz. Quando você bate em algum lugar, o que acontece com você? Como que você vê? A melhor pessoa para te passar essas informações é o próprio paciente. Porque é com ele que acontece. E você está conhecendo, às vezes, ele hoje. Tem algumas sessões que ele já faz com você, mas você nunca viu ele machucado. Então, essa conversa com ele é extremamente importante para você evitar que tenha formação de cicatrizes e queloides indesejáveis. Você entendeu isso? Combinado? E aí nós vamos para uma que eu sei que muitas pessoas agora nesse momento estão olhando essa imagem agora e falam assim, ai meu Deus. Eu falo que esse problema chamado de necrose é um dos problemas mais graves que nós podemos ter na área de estética. Por que um dos problemas? Porque você pode ter a formação de trombo. Se você tem a formação de trombo, esse trombo está circulante. Esse trombo circulante, se ele parar numa veia de membros inferiores, eu sou uma pessoa super feliz, super sortuda. Por que super sortuda? Porque só vai dar uma trombose nas pernas, tá? Às vezes, aí, no máximo, aí, amputar as pernas, graças a Deus, não vai ter uma coisa tão séria. Nossa, Gilmar, mas amputar a perna não é uma coisa séria? É uma coisa séria. Mas pensa que esse trombo podia ter parado lá no cérebro e dar um AVE, um acidente vascular encefálico, também conhecido como AVC. E o paciente podia ir a óbito ou ter uma sequela mais grave. Esse trombo podia ir lá para o pulmão, para o coração. Poderia ter uma parada cardiorrespiratória. Ele só foi para a perna, então estou super feliz, pelo menos o paciente está vivo, vai continuar ali, mas vai dar muito trabalho. Então tem que tomar cuidado com todas as técnicas da área da estética. Você tem técnicas hoje super avançadas que dão excelentes resultados, mas também podem dar intercorrências. E você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado para resolver essas intercorrências. E a necrose é uma dessas intercorrências que ela normalmente é causada pelo profissional. Gil, como assim pelo profissional? Sim, o profissional que geralmente por descuido, por problemas de segurança, de tempo que ele faz, a pressa que ele faz, ele diminui a guarda, diminui os cuidados que ele precisa e faz de qualquer jeito. O fazer de qualquer jeito, sim, pessoal, fazer de qualquer jeito, tende a gerar necrose. Eu vejo meus alunos com muito medo de fazer alguns procedimentos. Eu fico super feliz quando eu vejo esses alunos com medo, porque precisa. Porque se você tem medo de fazer um procedimento, você faz com segurança, você faz com cuidado. Quando você perde esse medo, você perde a segurança e começa a fazer besteira. Então, o medo, ele não pode te impedir de fazer o procedimento. Mas ele tem que fazer o que para você? Ele tem que fazer com que você faça com cuidado. Então, a necrose pode acontecer? Pode. Você pode ter necrose? Sim, pode acontecer de ter necrose. Por exemplo, em laser,
Mesma coisa na intradermoterapia. Se você aplicar desoxicolato de sódio, que é um produto super seguro, super tranquilo, por via intradérmica ou intramuscular, você tem necrose. Você tem essa formação aqui, ó. Você tem uma área inflamada e você já começa a ter aprofundamento do tecido, ó. Esse tecido já está aprofundando e esse tecido aqui é um tecido morto, ó. Esse tecido já está morto. Esse tecido eu tenho que tirar daí e começar o quê? A um processo de reparo tecidual. Então você vai ter um reparo tecidual nessa região que está necrosada. Só que essa região que está necrosada, é esse processo que vai ter de reparo tecidual, ele é muito mais lento. Você precisa ajudar esse processo de reparo tecidual. Como que você faz essa ajuda? Tá? Como que você faz ela? Identificando cedo. Então, a primeira coisa para evitar que aconteça uma necrose é eu ter aquele contato com o meu paciente. Meu paciente tem que poder me mandar mensagem com todas as dúvidas que ele tem. Ele tem alguma dúvida, ele me manda mensagem e eu vou avaliar se é um problema ou é só uma dúvida. Quem avalia sou eu, não é ele. Então, se ele tem esse canal de comunicação aberto comigo, eu consigo identificar um processo necrótico antes de se tornar isso. E aí, o seu cuidado com o paciente é muito mais tranquilo. Se eu não deixar chegar até esse tipo de necrose, bem sossegado. É mais fácil de cuidar desse processo. Agora, quando chega num processo desse jeito, sabe o que acontece? A cicatriz é certeza que ele vai ter. Imagina a cicatriz, ele vai lembrar de você o resto da vida. É isso que você deseja? Eu não quero isso para mim, não. Então, por exemplo, como que nós vamos identificar que está acontecendo uma necrose? Quando que começa a necrose? A necrose, ela sempre vai começar por falta de oxigênio no tecido. Esse tecido vai começar a morrer. A necrose é a morte do tecido. Ele vai começar a morrer principalmente por falta de oxigênio no tecido. Por que está faltando oxigênio no tecido? Tá com dificuldade ou falta completa de circulação naquele tecido. Se está com falta ou dificuldade de circulação, como que vai ficar o tecido? Arroxeado. Ele vai mudar de cor aquele tecido. Então, se você olhar aqui, ó, nesse preenchimento, ó, fizeram o preenchimento, tudo bonitinho, só que olha a cor do paciente como é e olha como está do nariz dele. Olha aqui, ó, olha como está todo inflamado. E esse inflamado já é persistente, ele já está há algum tempo. E observa a coloração que está escurecida. Ela está já com dificuldade de circulação. Então você aperta o tecido assim, ó. Quando você aperta, ele tem tendência a ficar branco por isquemia. Só que ao soltar, ele tem que voltar rapidamente à coloração normal. Se eu pegar esse tecido aqui, ó, e apertar, ele não volta à coloração normal. Ele demora muito tempo para voltar. Isso já começa a me dar sinal e sintoma de necrose. Ela está aqui no início. Então eu já vou começar o tratamento desse paciente neste momento. Eu não vou esperar o quê? Agravar e chegar dessa forma. Eu tenho que tratar aqui, ó. Eu tenho que conseguir identificar e tratar neste momento. Assim, o que vai acontecer? Eu não gero o quê? Cicatriz no meu paciente tão grave. Ele não vai ter nenhuma cicatriz. Então, por isso, por exemplo, nesse caso, que é um preenchimento com ácido hialurônico, eu tenho que aplicar o que? A única enzima que nós trabalhamos, que é a hialuronidase.
O que é a hialuronidase? É uma enzima que quebra o ácido hialurônico. Ao quebrar o ácido hialurônico, ela é capaz do quê? De retirar esse preenchedor. Então você vai aplicar em pontos específicos na região do nariz, onde vai retirar, vai acelerar a quebra do ácido hialurônico através dessa enzima hialuronidase. Assim você consegue melhorar o fluxo sanguíneo e também o que? Vai retirar esse problema do paciente. Então ele não vai ter o que? Uma necrose completa. Ele teve ali a ação da falta de oxigênio leve, então você estava tendo ainda uma oxigenação, então não gerou essa necrose grave e você consegue então recuperar muito bem seu paciente. Gil, mas meu paciente chegou assim. E aí, o que eu faço? Primeiro foi falta de orientação do quê? Do profissional com o paciente de, em qualquer situação de anormalidade, procurar o mais rápido possível. Se essa paciente começou a ficar com o nariz muito inchado, já é um sinal de um processo inflamatório abundante. Tá muito inchado? Não é comum, mesmo em preenchimento. Então, opa, já tem que acender o sinalzinho de alerta no profissional. Vamos ver, desinflamar, vamos avaliar. Chama o paciente para ir para a sua clínica. Na hora. Necrose não espera. Guarda isso. Escreve aí, ó, onde você está escrevendo. Guarda assim, ó. Necrose não espera. Se ela não espera, faça o tratamento naquele momento, naquela hora. Faça o paciente ir o mais rápido possível para o seu estabelecimento, para você já poder começar a tratar dele. Quanto mais cedo você começa o tratamento, menor são as chances de gravidade alta. Entendeu isso? Ok, Gil, observa que existe um tempo dessa primeira imagem para essa, em média 3 a 4 dias. Então, ela antes de chegar aqui, ó, ela já passou por essas fases. Ela já te deu indícios. Ela já te avisou, eu tô aqui, eu vou te ferrar. Aí assim, não, comigo não acontece. Eu tô aqui, eu vou te ferrar. Não, comigo não acontece. Tem certeza? Então tá bom, eu estourei. Aí eu tô assim. Aí dificulta o seu tratamento, porque aí você vai ter que debridar essa região. Então você vai ter que retirar essa pele morta, esperar vir uma pele saudável por cima, tá? Você vai ter o processo de reparo tecidual, onde você vai ter que esperar formar esse tecido novo. E aí você vai ter o quê? Independente da situação, o desgaste da região. Então vai ter uma cicatriz. Você vai formar uma cicatriz ali, por melhor que seja. Muitas vezes esse procedimento, às vezes, também tem que ser o quê? Cirúrgico. A área lesionada ser tão grande que você tem que fazer o quê? A debridação ou a retirada desse material por cirurgia. Você já pensou fazer isso no seu paciente? Quem gostaria de fazer isso aqui no seu paciente? Escreve assim, ó, eu não quero. Escreve aí, vamos ver. Eu não quero fazer isso no meu paciente. Se você não quer, olha lá, tá começando os primeiros já, ó. Se você não quer fazer isso no seu paciente, preste atenção nos sinais. Prestar atenção nos sinais é inchaço muito maior do que o comum. O paciente começa a reclamar de dor, começa a escurecer a região, começa a ficar em tons acinzentados, tá? Azulados. E isso daí você vai ter o que? Já os primeiros indícios que essa região está necrosando. Com a intradermoterapia, a necrose também pode acontecer
Porque se você vai ter um procedimento que você atinge uma camada subcutânea, você pode o quê? Você pode fazer com que naquela camada comece a ter uma reação desenfreada e ter essa lesão. Isso acontece muito com quem? Desoxicolato de sódio. Desoxicolato de sódio, se você aplica por via intradérmica, então na derme, ele também dissolve o tecido. A mesma ação tensoativa que ele tem na região subcutânea, ele tem também na região que? Intradérmica, na derme. E gera uma degradação muito maior. Então, quem usa caneta pressurizada, tá? Intradermoterapia pressurizada, e aplica desoxicolato de sódio, ou com agulha e faz intradérmica, esses dois, o risco de necrose é extremamente alto. Mas alto mesmo. Por que muito alto? Porque sinto muito, esse ativo ele não é feito para aplicar na derme. Tem que aplicar na região subcutânea. E também não foi feito para aplicar no músculo. Combinado? Então, para você evitar essa necrose, você tem que fazer uma reação, uma administração bem feita no local correto. E aí você não vai ter o quê? Esse tipo de problema. Então, se vocês não querem ter esse tipo de necrose, vocês precisam obrigatoriamente cuidar na aplicação. Intradermoterapia pressurizada é boa? Sim, é ótima. Tá? Ela dá um bom efeito? Dá um bom efeito. Se vocês quiserem que eu falo agora no próximo episódio sobre intradermoterapia pressurizada, escrevam aí, intradermoterapia pressurizada. Tá? Se vocês quiserem que eu falo no próximo episódio aqui sobre essa ação, sobre esse tipo de mecanismo, que é uma forma de aplicação. Ou se não, deixa aqui nos comentários o que vocês querem que eu fale também aqui. Qual que é o próximo tema do nosso próximo curso? Porque de intradermoterapia para gordura localizada, nós já estamos esgotando hoje o nosso conteúdo. Tá? Hoje nós vamos esgotar para gordura localizada o nosso conteúdo. Lá no nosso curso completo tem alguns protocolos. E para quem está lá no nosso grupo de cursos online, vai ter algumas promoções lá também sobre isso. Mas hoje é a última aula sobre intradermoterapia para gordura localizada. Então eu queria que vocês deixassem aí já nos comentários para a próxima semana qual tema que vocês gostariam. O tema mais votado, o tema que aparecer maior número de comentários, eu vou começar a falar sobre ele, tá certo? Então nós vamos lá, eu vou deixar a votação aí por 24 horas e aí eu vou começar a montar já o nosso próximo conteúdo das próximas quartas-feiras, tá certo? Então eu já deixo para vocês. Se vocês quiserem mesoterapia pressurizada, escrevam aí mesoterapia pressurizada que semana que vem eu falo sobre esse tema ainda. Se não, já deixam as sugestões do que vocês querem escutar, do que vocês estão a fim de aprender nessa área deste conteúdo que a gente possa estar passando para vocês. Tá? Se não tiver também, nós vamos montar aí, porque nós vamos falar em breve sobre anestesia na área da estética. Então, técnicas de anestesia para profissionais da área da estética. Nós já estamos terminando a elaboração desse conteúdo e nós vamos começar também de quarta-feira a falar sobre este conteúdo que é super importante, afinal de contas, você vai fazer um preenchimento, você vai fazer um bioestimulador, você vai querer anestesiar. E para tudo isso tem algumas dicas, tem algumas técnicas que você faz para que você tenha um cuidado especial com o seu paciente. Tudo jóia? Vamos lá então? Então, na necrose, o que você tem que pensar na necrose? Quando você pensa em necrose, como que você trata essa necrose? Primeira coisa que você tem que pedir para o seu paciente passar em casa. É uma pomadinha que ela é fantástica, ela estimula a cicatrização e diminui
todo esse processo inflamatório de forma rápida, prática e eficiente. Chama-se colagenase. Quem é profissional, odontólogo, cirurgião dentista e médico que pode prescrever antibióticos, colagenase mais clorafenicol, 3 vezes ao dia, tá? Você faz a aplicação, deixa a pomada, põe um gás em cima, fecha essa região com bastante colagenase com clorafenicol e diminui esse processo necrótico, tá? Principalmente com clorafenicol você vai utilizar quando? Quando tiver um processo infeccioso associado. Nem sempre tem um processo infeccioso associado, mas normalmente você tende a aparecer, tá? Tende a contaminar a região, é muito comum. Se não tem um processo infeccioso associado, só a colagenase ela já vai fazer esse reparo tecidual, ele já vai melhorar esse tecido e deixar esse tecido cicatrizando com o passar dos dias, de dentro para fora. Então, é importante usar a colagenase para isso. Depois, o que nós podemos administrar? LED vermelho e LED azul. Por que o LED âmbar e o LED azul? O infravermelho, o âmbar e azul. Porque você tem o infravermelho e o âmbar que são anti-inflamatórios. Então, você vai controlar o processo inflamatório desse tecido e também o LED azul que você vai hidratar essas células. Então, as células que estão iniciando ali o processo de maturação, que elas estão crescendo, estão em divisão mitótica, eles vão estar o quê? Crescendo de forma mais saudável. Consequentemente, esse tecido vem melhor e mais rápido. Então, você usa o LED. Eu gosto muito de fazer a associação desse LED pelo menos 3 a 4 vezes na semana, tá? Gil, não é muito? Não. Nós estamos com uma situação aqui mais grave, que é um processo de necrose. Eu trato aqui pacientes que chegam aqui na minha clínica com necrose já, para tratar essas intercorrências, e aí nós utilizamos o LED com um efeito anti-inflamatório para controlar essa inflamação. Em 2 semanas nós já recuperamos muito desse tecido. Então você consegue fazer um tratamento muito legal. Se for necessário, como por exemplo nessa situação, a debridação, que é você retirar camadas de tecido morto, onde você consegue com materiais estéreis, você retira a parte, principalmente essa parte que está mais necrosada aqui, ó, você tem uma técnica específica para isso. Se você não sabe essa técnica, encaminha para o pessoal da enfermagem, eles fazem essa debridação ou mesmo para o médico para poder retirar com qualidade esse tecido para que você possa o quê? Ter uma cicatrização mais natural possível, tá? Então é muito comum isso. E se tiver numa extensão muito grave, sinto muito, pessoal, mas você vai precisar fazer o quê? O encaminhamento deste paciente para o nível ambulatorial ou hospitalar, para que eles possam fazer tanto a debridação, uma colagenase com clorafenicol e outras técnicas que você pode utilizar para melhorar e acelerar o processo de remissão, de redução dessa necrose. Tudo bem? Então, pessoal, esses são as principais intercorrências que nós podemos ter dentro da intradermoterapia. Vocês viram que todas as intercorrências eu consigo, dentro da avaliação, minimizar o aparecimento delas. Se eu tiver uma técnica adequada, eu consigo minimizar. Eu consigo acelerar o quê? A redução deste problema. Gil, dor, o paciente está sentindo dor, é uma intercorrência? Eu vejo muitos lugares que colocam dor, uma inflamação como intercorrência. Uma dor pela agulha, pela técnica, não é intercorrência. O que vai ser intercorrência? Quando, por exemplo, pego um vasinho e lesiono esse vaso e gero uma flebite. Isso é uma intercorrência.
Ah, e como que eu previno isso? Observando o seu paciente para não aplicar aonde tem vasos de grosso calibre. Então você vai diminuir assim a, a chance de você pegar um vaso. Quando você diminui a chance, você diminui a chance de formação de uma lesão vascular. Se você não tem essa lesão vascular, você não tem a flebite, tá? Então é extremamente importante isso para que você consiga ter esse tipo de ação. Tá joia? Então, eu particularmente dor de cabeça, dores localizadas como intercorrência, difícil. Edema é comum pelo processo inflamatório que você gera. Esse edema ele vai, em média, durar aí de 4 a 7 dias. De forma natural, ele vai diminuindo. Tá? Então, ele vai ter esse processo de edema e não é uma intercorrência, é uma ação normal da sua intradermoterapia. O que não pode acontecer é esse processo inflamatório se manter por muito tempo, mais do que 7 dias da aplicação inicial, porque aí sim você está tendo uma lesão maior do que programada. Aí é uma intercorrência. O que você vai entrar com corticoides, com anti-inflamatórios, para diminuir esse processo inflamatório. Tá? Então, é assim que nós vamos conseguir o quê? Minimizar esse tipo de intercorrência, tá? Que seria uma intercorrência muito mais voltada pela ação da agulha do que pela medicação propriamente dita. Combinados, pessoal? Tranquilos até aqui?